그래서 합을 맞춰 나가는 그 과정이 너무 어려웠고요. 하지만 우리가 포기하지 않고 서로 이렇게 맞추려고 노력을 하다 보면 저희가 이제 또 더 성장하고 있음을 느끼면서 더 많이 발전할 수 있었어요. Então, como vocês sabem que todos os três têm deficiência auditiva, o que eles sentiram, embora tinham muitas coisas que realmente foram um processo, um desafio antes do debut deles, eles sentem que uma das coisas que mais foi difícil para eles antes do debut foi justamente porque cada um tem um nível de perda auditiva diferente. Então, enquanto eles ensaiavam, eles precisavam aprender a ajustar justamente o volume das coisas para que todos pudessem ouvir de certa forma, não incomodar ou a ser audível a todos. Então, eles poderem ajustar essa questão para todos os três estarem podendo ouvir bem foi uma questão muito difícil, mas com o tempo e com a comunicação eles conseguiram ajustar bem e hoje em dia eles sentem muito que eles cresceram como grupo justamente por causa desse ajuste, dessa comunicação, dessa união que eles tiveram. Estarem até como pessoas assim, porque são pessoas diferentes, que se conheceram naquele momento, então eles precisavam também se ajustar às próprias particularidades, às próprias necessidades, aos próprios gostos, à própria personalidade. Então justamente por causa disso, com a conversa e com o tempo se conhecendo, isso foi possível, então eles conseguiram se ajustar e conseguiram, inclusive, se conhecer também ao ponto de hoje em dia poder saber o que o outro pensa ou entender o outro até só pelo olhar. Então, esse processo de poder se conhecer também foi difícil, mas hoje em dia eles se conhecem muito bem, eles são muito próximos. Ele também não sabia exatamente o que ele queria fazer, mas depois que ele cresceu, ele começou a fazer conteúdos para o YouTube em relação à conscientização de deficiência auditiva e justamente através disso ele começou a aparecer mais como pessoa pública, fazer mais aparições públicas assim. Então ele acabou se acostumando e gostando disso e foi através disso que ele se sentiu capaz e confortável o suficiente para fazer parte do Ghost e estar aqui hoje com vocês. 저는 뭐 추가로 얘기하자면 저희 멤버들도 어떻게 보면 서로 각자 다른 이야기를 갖고 있지만 공통적인 건 무엇보다 가지고 있는 그 장애를 하나의 특성으로 여기고 그리고 또 이제 주변의 시선에 너무 빠지지 않고 당당하게 자신을 표현하는 그런 용기가 있었기에 저희가 이제 또 음악 예술과 관련된 그런 무대에 또 큰 관심을 가지게 되면서 아이돌이라는 꿈을 꿀 수 있었던 것 같아요. Então, ele citou que, obviamente, todos eles são muito diferentes como pessoas, mas o ponto comum deles, obviamente, um deles é ter a deficiência e justamente por isso eles conseguiram muito se ajudar e hoje eles têm uma coragem muito grande de não ligar para pensamentos de outras pessoas, que outras pessoas possam ter em relação a isso e essa coragem, essa vontade que eles criaram juntos ajuda eles a cada vez mais estarem nesse caminho juntos e conseguirem continuar no caminho da música sem pensar em outras coisas que podem acontecer, em outros pensamentos que vocês podem ter. Eles chegariam nesse ponto, mas justamente eles acreditam que enquanto eles fazem as atividades, eles conquistaram muito e conquistaram justamente graças ao amor e ao apoio dos fãs, que foi isso que trouxe eles então para o outro lado do mundo, para poder estar aqui com vocês hoje. E justamente para continuar recebendo esse amor, eles têm muita vontade de cada vez mais poder melhorar, se tornarem pessoas melhores, cantores melhores e poderem amadurecer cada vez mais e mostrar performances ainda melhores para vocês. Você conseguir se expressar muito e justamente depois que ele começou a fazer música, ele sentiu que a vida dele mudou de certa forma que ele consegue se expressar mais de muitas experiências diferentes com a experiência que ele está vivendo aqui agora de estar na frente de vocês, com o vídeo de vocês.
e através da música ele também ganhou muita confiança, poder se expressar mais. Então, ele acredita que a música, na verdade, é algo que abre muitas portas e dá muitas possibilidades de coisas novas para ele. Boa tarde, eu sou a Mel da Tolo Brasil e a pergunta é: como descrever a recepção dos fãs brasileiros do show de ontem? Eles puderam estar em frente do palco para tantos os fãs deles, quanto pessoas que só estavam ali para que eram eles. E justamente eles se surpreenderam muito, porque a reação do público, os gritos e o apoio era muito, muito maior do que eles esperavam. E justamente por causa disso, eles ficaram com mais vontade de poder voltar para o Brasil mais tarde. 어제 공연하면서 브라질 파도에게 이런 말을 했어요. Quero sentir quero sentir emoção do Brasil. 이렇게 말했는데 되게 좋아하시더라고요. 톡톡으로 얘기할 때마다 짧게 인사하니까 팬분들이 환호해 주시고 또 많이 해주시는 그 모습이 너무 인상적이었고 앞으로도 그 모습을 제 마음 속에도 간직하고 가져가고 싶습니다. Então, mais uma vez, todo o pessoal continuou hoje e ele pode perceber que a reação dos fãs é muito boa, até simplesmente quando eles falam alguma coisa em português que não seja tão complicada como o que ele realmente deixou. E isso fez ele ter ainda mais vontade de poder voltar, de poder sentir essa energia do público brasileiro mais vezes. Na verdade, a reação do público foi muito boa. Como você disse, na forma eles foram muito felizes. Porque eles viram muito muitos comentários sobre nós, vocês fizeram muito trabalho, vocês são demais. Mas o comentário que marcou muito ele foi um comentário que ele fez falando, agradecendo a justiça dele no mundo. Isso marcou ele muito e ele até hoje. E justamente por causa disso, ele fica muito feliz e mostrou também. E uma das coisas que eu achava mais difícil nessa época foi porque a primeira vez que eles apareceram nesse palco e eles viram tantas câmeras apontadas para eles na época, e eles falaram, nossa, tem tantas câmeras, como é que a gente faz com a situação dessa? Foi a primeira vez que eles estavam assim, na frente de tantas pessoas na vida deles. Então, foi uma coisa que eles tiveram dificuldade de se adaptar com isso. Muitos comentários, principalmente falando que eles tinham se tornado a força das pessoas, a inspiração das pessoas. Isso deixou eles muito felizes na época. E por isso eles sentem que também agora, se eles continuam fazendo o que fazem, cada vez mais eles vão continuar conquistando mais fãs. E ele espera que um dia ele possa perceber que tem muitos fãs ao redor de todo o mundo que se inspiram neles. 저한테는 좋은 질문인데 저는 가장 좋아하는 선배님은 BTS RM 선배님입니다. 그래서 항상 생각하는 게 있어요. 비고전 열심히 성장해서 멋진 그룹으로서 선배님 앞에 멋있는 모습을 보여드리고 싶고 또 멋있는 선배님과 함께 무대에 서고 싶습니다. Então, eu acho que a pergunta foi muito boa justamente para ele, porque como ele já se falou que ele gosta muito do BTS. Então, ele pensa muito cada vez mais duro também para poder mostrar uma boa imagem para o BTS, que é um grupo que ele gosta, então justamente ele
만나고 싶은 아티스트가 있다고 말씀드린 적이 있어요. 그 중에 한 분이 투모로우바이 투게더의 준현 사모님이 있었고, 최근까지 같이 챌린지를 할 수 있는 기회가 있었어요. 그래서 마치 그 순간이 정말 저의 도큐리스트를 이루게 된 제 인생의 하나의 큰 경험이 되었고, 이제 앞으로도 풀어가고 싶은 선배님들이 되게 많은데요. 저희가 수업 퍼포먼스를 하는 도중만큼 선배님들을 도구로 함께 할 수 있는 기회들이 많아졌으면 좋겠다고 생각합니다. Então, eles sempre falam sobre isso nos shows, mas na verdade, uma pessoa que sempre nos faz a colaboração é o Yodil, musical brasileiro, uma pessoa que gosta muito, se inspira muito, e ele teve a chance de gravar um challenge com ele. Isso foi um sonho realizado para a listinha de sonhos dele. E, na verdade, se eu citar outras pessoas que vão de colaboração, eu gostaria de mencionar muitos artistas mais experientes que eles na indústria do hip-hop, e gostaria muito de poder ver eles junto com eles para fazer coreografias que incorporam elementos sinais. Seria uma coisa muito feliz para ele, qualquer artista assim, que tem uma experiência que eles pudessem participar de coreografias também, que possam promover a inclusão através da incorporação da língua de sinais. 그리고 정말 많은 분들과 콜라보하는 것을 환영하고요. 특히 저희가 데이식스 선배님 중에 저희 선배님과 함께 곡을 만들고 곡을 했잖아요. 그래서 많은 곡을 전달했으면 좋겠습니다. Então, talvez algumas pessoas não saibam, mas eles fizeram uma música com o Young Kay, do Six. Então, foi uma coisa muito diferente para eles poder ter essa colaboração. E eles esperam que eles tenham mais experiências como essas. 그 아이디어는 저희 멤버들의 아이디어도 있었고, 저희 회사 친구들 같이 고민해서 만들게 된 도구장식이에요. 처음에는 저희끼리 호흡을 맞춰서 춤을 추는 게 되게 어려웠어요. 서로 소리가 들리는 것보다 달라서 음악이 그 박자에 맞춰 추는데 한창이 다르다 보니까 그 결과 그 과정에서 회의를 했습니다. 직원들과 저희들과 다 같이 너희들 지원단에서 나온 아이디어가 바로 그 도도장치였고, 실제로 그 장치를 적용했을 때 정말 소름끼치는 정확하게 편집을 할 수 있었습니다. Partiu tanto deles quanto da empresa. Principalmente porque enquanto eles praticavam, eles perceberam que era muito difícil às vezes eles estarem no tempo da música, justamente pelo nível de empenho que eles tiveram na música diferente. Então às vezes a música estava muito mais para um, e não estava para outro, às vezes estava para um, para outro. Então eles precisavam de alguma forma poder superar esse obstáculo e poder dar certo para todo mundo. Então, além disso, as dificuldades da reunião começaram a ser diferentes formas e foi várias formas que eles acharam. E, na verdade, quando eles usaram a primeira vez, foi, na verdade, uma coisa muito chocante, como isso ajudou eles a poder realmente estar de acordo com o conjunto todo mundo com a música mesmo. Obrigado. Pessoal, eles vão fazer foto primeiro, então vocês se posicionem para fotografar ele.
eles ficam aí, eles vão fotografar.